Se você pudesse se reconciliar com Deus, voltar para a fé que um dia você deixou, hoje você se encontra distante, carregando culpas, pesar de tudo que você fez, mas o fato é que você tem saudade dos momentos que você passava na presença de Deus. Lembra? Momentos maravilhosos, momentos que você lembra e lembra com uma tristeza, uma saudade voltar. Eu não sei a que ponto você chegou, mas eu sei que Deus está usando esse programa para te buscar. A exemplo do Carlos, nós vamos conhecer a história dele. Graças a Deus ele voltou e deu tempo dele recomeçar. Deus quer você de volta. E nós vamos agora entender o que aconteceu com Carlos, mas ele, graças a Deus, se reconciliou com Deus. Acompanhe só. Por 3 anos e meio, eu frequentei e esquentei o banco da igreja, até que eu me afastei. Acabei me afastando por um problema, que eu foquei no problema e deixei ele me derrubar. E nesse período, eu fiquei 3 anos ausente, né? E com isso eu voltei às velhas práticas da bebida, dos vícios, da farra. Teve momentos em que até o lado financeiro pegou, porque eu comecei a contar moeda para comprar pão. Além disso, a minha família eu perdi naquele momento, ela foi destruída. Em certos momentos eu clamava a Deus, eu orava a Deus, falava: Deus, eu estou tão sozinho, eu não tenho ninguém, eu não consigo me preencher com nada. Realmente, eu tenho uma tristeza dentro de mim. E eu abri meu coração aquele dia e falei: olha, se for da tua vontade, porque da minha, eu peço para o Senhor levar a minha vida, porque eu não quero viver mais assim, não quero viver mais desse jeito. Isso tudo foi o que aconteceu comigo fora da presença de Deus, fora da igreja. Até que numa bela noite, né, se é que a gente pode chamar de bela, né? Uma noite que eu estava voltando da farra, da bebida e tal, foi quando expressamente Deus usou uma palavra só, do nada, volta. E essa palavra, ela ligou o sinal em mim. Esse volta, eu sabia que eu tinha que voltar para a casa de Deus, para a casa do meu pai. Hoje voltei pra dizer toda a verdade. Tava morrendo de saudade do meu pai, dos meus irmãos. Por onde andei, não achei felicidade. Ó Senhor, tem piedade, me aceita outra vez. Na primeira quarta-feira, depois disso, eu procurei a igreja onde eu frequentava, e o obreiro, né, que já me conhecia, me recepcionou muito bem, me orientou e falou: olha, vai para a igreja mais próxima, que eu tinha mudado, vai para a igreja mais próxima de onde o senhor está, e começa lá, conversa com o pastor de lá, né, pede orientação, eles vão te ajudar. E realmente foi o que aconteceu. Eu voltei, mas só que dessa vez eu voltei diferente. Eu sabia que eu tinha que voltar por inteiro e por completo. Sem ninguém, sem apoio, só eu e Deus. Naquele momento eu não olhei quem estava do meu lado, eu não vi mais nada a não ser, quando eu pisei naquela igreja, o altar. Ali que bateu aquela saudade de antigamente, onde eu ia, frequentava nos domingos de manhã, e aquilo me fez eu crescer de novo, eu reviver de novo, e saber que eu sou importante para Deus. Mas para isso eu tinha que fazer a minha parte, que é dar o meu passo, que eu precisava voltar, eu precisava me entregar, e Deus me guiou. Eu tenho certeza disso, que Ele teve misericórdia de mim. Voltei, foi um processo realmente até de libertação por completo. Eu não só deixei o que eu fazia de vício, das más amizades, da companhia, mas dentro de mim os meus pensamentos mudou, a minha forma de enxergar a vida mudou. Então foi muito importante isso para mim. Mas o mais importante foi receber a presença de Deus. Foi me entregar. Um belo dia que eu estava em casa buscando, foi ali que eu fui batizado, né? Quer dizer, foi um momento único, que é a confirmação que quando
levantei daquela cadeira que eu olhava ali, eu orava naquela cadeira, na Bíblia que eu deixava em cima dela. Eu me levantei, já levantei na certeza que Deus estava comigo, que Ele me confirmou naquele dia. E depois dali Ele foi começando a tomar conta da minha vida. Quando eu disse, eis-me aqui para Ele, aí Ele tomou conta de tudo. A minha situação financeira mudou, ao redor de mim mudou, a minha vida familiar mudou, já sou casado, tenho uma família, não ando mais sozinho, né, em termos de pessoas, mas o principal é a minha vida com Deus, é o espiritual, que é o Espírito Santo. E aí já naquela vida com Deus, né, de ter mudado o meu hábito, ter mudado a minha rotina, então eu comecei a frequentar a igreja, mas não por frequentar, né, para esquentar banco, mas sim para ser usado dessa vez. Então é o prazer, né, que a gente tem de estar na casa de Deus, de estar lá dentro, na presença dele, inclusive lembrando, né, uma passagem, né, do filho pródigo, que, enfim, ele voltou e o pai, ele se alegrou com isso, né? Então teve essa lembrança, teve esse pensamento, né, de voltar como filho pródigo, né, que saiu, viu como é que era o mundo lá fora, passou o que passou, e quando ele já ia falar com o pai já, opa, vem cá, meu filho, vem cá. Já faz parte do meu banquete, já prepara o banquete aqui para o meu filho, aqui tá, porque ele tá voltando, ficou alegre, feliz. E é isso que Deus faz, né? Quer dizer, é preparar você para a volta. É esse o trabalho de Deus, né? Na nossa vida, né? Quando a gente se permite que Ele trabalhe dentro da gente. O que eu posso dizer é que não importa o jeito que você está agora, se está numa casa, se está no hospital, se está enfermo, se está solitário, é nessa hora que Deus trabalha. Porque isso Ele fez comigo e pode fazer com você também, porque a tua volta vai ter festa, porque Deus vai te recepcionar. Ele está te chamando. Ele quer que você retorne como o filho pródigo retornou naquela vez. Então se permita isso. Tome o primeiro passo. Vá à frente, que eu tenho certeza que assim como Deus fez comigo, Ele vai fazer contigo também. Não é o fim para você. É apenas um começo, que a glória da segunda casa com certeza é maior do que da primeira. Se nós nos alegramos de ver o Carlos voltar, imagina Deus. O quanto Deus vai se alegrar em ver a sua volta. O Carlos se afastou diante das lutas, dos problemas que ele enfrentou, mas problemas todos nós passamos na presença de Deus, fora da presença dele. A questão é que quando você está na presença de Deus, você se alia a Deus, você vence. O Carlos achou que estava enfrentando muita luta, achou melhor se afastar. Só que a luta intensificou e ele estava sozinho, ele não conseguia mais vencer como ele vencia antes. Aqueles 3 anos e meio na presença de Deus fez toda a diferença, até que ele decidiu voltar. Quando ele voltou, ele foi muito bem recebido, mas ele voltou diferente. Ele voltou agora focado em buscar a presença de Deus, o Espírito Santo, que faz toda a diferença. E o Espírito Santo está lhe buscando agora para trazer mudança para a tua vida. Nesse último domingo, aqui na Catedral em Florianópolis, nós conhecemos a história da Patrícia. Ela também se afastou. Preste atenção o que passava na cabeça dela e o que ela fez quando ela chegou. Acompanhe. Patrícia, o que aconteceu com você? Pastor, eu cresci na igreja e foi me apresentada a fé, né? Quando eu cheguei, aprendi a fé, aprendi as coisas de Deus. E ali, automaticamente, né, me envolvendo com a obra, fui levantada obreira, muito nova, né? Bem jovem. E muito envolvida com a obra, mas quando chegou aos meus 18, 19 anos, eu precisei trabalhar, né? Comecei a trabalhar fora. E nesse período, nesse trabalho, eu comecei a me afastar da igreja, das coisas de Deus, passava a não ter mais tempo, estava muito cansada. E automaticamente fui me afastando aos poucos, né? E naquela mesma proporção, fui conhecendo outras pessoas, outros jovens, aí vi os convites, né, as sugestões. E até então, o mundo que para mim era algo, né, ruim, algo cruel, passou a não ser mais tão ruim, né? Já parecia
bonito, né? Eu já comecei a sentir vontade de fazer as mesmas coisas que as outras pessoas faziam, né? Consequentemente, fui até o meu pastor, conversei com ele, disse que eu já não tinha mais tempo e acabei saindo da obra. Saí da obra, né? Acabei também me afastando, porque eu já estava cansada, não conseguia mais ir na igreja, né? Já não tinha mais tempo, queria fazer minha vida, né? Estava jovem, queria só crescer, fazer minha vida profissional. Foi quando eu comecei a aceitar as sugestões, os convites, e comecei a sair para festas, balada. Naquele momento, a sensação de liberdade era, né, enorme, assim. E era bom. Eu comecei a ver as coisas, a fazer tudo que todo mundo fazia, né? Até então, não conhecia o mundo, não tinha namorada até então, passei a me relacionar com homens, né? Passei a ir para festas, baladas, shows. E quando eu estava nesses lugares, era muito bom, né? Estava feliz, estava alegre. Mas quando eu voltava para casa, eu comecei a sentir uma tristeza que eu não conhecia antes, né? Um vazio, uma tristeza que começou a crescer, né? Enquanto eu estava nas festas, nas baladas, estava tudo bem. Mas quando eu chegava em casa, a tristeza só aumentava. Aquele vazio, um buraco dentro de mim que parecia que era insuportável, não tinha nada que preenchesse. E assim eu fiquei, por volta de 9 anos, festas, balada, fingindo, né, que estava tudo bem, mas quando chegava em casa, eu me via com a tristeza, começando a pensar, né, em formas de me matar, porque àquela altura, o vazio, ela era tão grande, a tristeza, que eu achava que já não tinha mais jeito para mim. E assim fui levando, fui empurrando, até, né, quando eu comecei a ter síndrome do pânico, desejo de suicídio, né, crise de ansiedade. Daí as pessoas me pegavam, me levavam para o hospital. Chegava lá, os médicos diziam que não era nada, que não tinha o que fazer. Porque, apesar de eu sentir muita dor, sei lá, era muita dor, era uma angústia, uma dor na alma que eu não entendia. E até chorar, achar que estava morrendo. Os médicos diziam que não tinha o que fazer, me mandavam para casa. Mas aí chegou um dia que eu já não aguentava mais, né, aquela dor, aquela coisa toda, e já estava a ponto de realmente fazer algo contra a minha vida. Daí eu me lembrei da igreja, né? Porque apesar de eu lembrar antes, eu tinha muita vergonha, muito medo de ser rejeitada, medo do que as pessoas iam falar. Afinal de contas, eu tinha crescido na igreja e saí, abandonei, deixei tudo. Achava que Jesus não ia me aceitar de volta, né? Que para mim não tinha mais jeito e que a única solução era morrer. Apesar de que eu tinha muito medo de morrer, porque eu sabia que eu ia para o inferno, né? Então eu não conseguia me matar, fazer nada nem tentar o suicídio. Mas mesmo assim, eu lembro que nesses momentos eu atravessava a rua sem olhar para os lados, né? Para que algum carro viesse, me pegasse, acontecesse alguma coisa, um acidente. Mas nada acontecia e ali eu continuava sofrendo. Mas teve um dia que eu já não aguentava mais, estava muito angustiada, muitas crises, né, no trabalho direto, recorrente, eu já não conseguia mais fingir, né? Que aí eu resolvi ir na igreja, né? Mesmo com toda a vergonha, com todo medo, né, de ser rejeitada, das pessoas me apontarem. E quando chegou lá, eu lembro que na hora da oração, eu falei para Deus, né, que eu não sabia como chegar mais diante de Deus, porque eu já estava distante há muito tempo. E eu disse para ele que se ele não pudesse me ouvir, né, que diante de tudo que eu estava fazendo, da culpa, que ele ouvisse pelo menos a minha mãe, que eu sabia que estava orando por mim. E, para minha surpresa, quando acabou a oração, eu senti um alívio que eu há muito tempo não sentia, uma paz. E aquela angústia, aquela dor que eu estava sentindo, já não tinha mais, eu já não conseguia ver. E ali foi quando começou o meu processo de reconciliação com Deus. Eu passei pelo processo de libertação, me batizei nas águas, me entreguei para Jesus. E ali eu já não tinha mais tristeza, eu já era feliz, eu já tinha paz, já consegui seguir a minha vida. Mas eu priorizei o Espírito Santo. Eu sabia que sem ele eu não ia conseguir continuar, porque eu sabia que a qualquer momento ia acontecer outras coisas que aquela dor, aquele vazio, aquele buraco podia voltar. E aí, priorizei o Espírito Santo, busquei, me esforcei e recebi o Espírito Santo. Daí foi o selo, né, a confirmação de que Deus tinha me aceitado de volta, que tinha, né, eu já sabia que tinha jeito para mim, depois da oração eu já tinha percebido, né, a paz dentro de mim, então eu entendi que tinha jeito. E depois que o Espírito Santo veio sobre mim, ali eu sabia que eu podia passar pelo que fosse, eu nunca mais ia me afastar. Hoje, graças a Deus,
tem o Espírito Santo, tem alegria, tem paz. Tenho paz. Pode ajudar as pessoas. Posso ajudar outras pessoas, eu sou feliz. Hoje eu não tenho mais tristeza, por mais que aconteça problemas, situações, dificuldades que a gente passa, hoje eu tenho forças para vencer, eu já não me sinto... Antigamente eu ficava, nesses momentos que via um problema, uma situação, eu me trancava no quarto, eu não sabia o que fazer, não tinha forças. E hoje não, eu tenho forças para enfrentar, seja lá o que for. Sei que não vou me afastar do Senhor Jesus, porque eu tenho Ele dentro de mim. E hoje eu sou feliz, tenho uma família abençoada e sigo ajudando outras pessoas. Graças a Deus, Deus te abençoe. A Patrícia voltou. O que passava na cabeça dela era se Deus ia ouvir a oração dela ou não. Não é isso que você tem pensado? Diante do que você fez, diante do que você já passou, de repente você diz assim, eu me afastei. Deus não vai me aceitar de volta. Deus não vai me aceitar, porque olha só o que eu fiz. Eu traí a Deus, eu decepcionei os pais, eu decepcionei aqueles que acreditavam em mim. Olha só que ponto eu cheguei, até onde eu fui. E agora voltar, sim, voltar. Voltar para um lugar onde você não deveria ter saído. Você está ferido, você está desgarrado, é hora de você se agarrar a Deus. Você se apegou a tantas coisas e pessoas, se volte para Deus. Nesse domingo, em todos os templos da Universal, o domingo da reconciliação. É Deus buscando você. Você tem valor para Deus. Você é uma pessoa muito especial para Ele. Volte, volte enquanto há tempo. Nesse domingo, em todos os templos da Universal. Acompanhe. Um dia, você saiu pelo mundo. Tentou viver sua vida do seu jeito. No início, tudo parecia liberdade, um recomeço, mas o brilho passou. As noites ficaram mais longas e ainda que você tente esconder, seja sincero, a dor que você achava que ia passar só aumentou. E você já tentou de tudo para se livrar desse peso. Já tentou de tudo, menos voltar. A mão de Deus está estendida, nesta porta aberta e neste convite. Volte, porque no fundo, você sabe, o seu lugar nunca foi lá fora. Neste domingo, 16 de novembro, o dia da reconciliação, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo em nosso localizador, universal.org/localizar. Nesse domingo, às 9h30 da manhã, eu vou te aguardar. Ou às 7 ou às 18. Volte o quanto antes. Agora, é claro, você não precisa esperar até o domingo. Você pode voltar hoje. Você pode voltar o quanto antes. Nessa quarta-feira nós temos uma reunião muito especial. Uma noite onde nós dedicamos a palavra, o ensinamento da palavra, a busca ao Espírito Santo, onde as pessoas se renovam e você vai se renovar também. Nessa quarta-feira o Espírito Santo tem algo para te revelar. Nós vamos falar de um lugar onde houve, de fato, uma revelação. Algo foi revelado. Quem eram essas pessoas que estavam naquele momento presentes? O que foi revelado e o que estava dentro de cada uma, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos meditar. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Nessa quarta-feira, em todos os templos. Aqui na nossa Catedral da Universal, às 7, às 10, meio-dia, 15, especialmente às 19 horas. E eu vou aguardar você nesse lugar. Por que não você voltar hoje ainda, o mais rápido possível? Acompanhe. A Catedral Universal abre suas portas gratuitamente às quartas-feiras, para que todos tenham a oportunidade de receber o vigor espiritual que vem do alto e, assim, reescreverem suas histórias. Toda quarta-feira que a gente participa da reunião, a gente sai daqui renovado, fortalecido, e é sempre uma experiência, sempre através da palavra que a gente recebe esse fortalecimento, esse entendimento para continuar o decorrer da semana. Todas as quartas a gente está aqui participando, né? E para mim é um renovo.
porque a quarta-feira a gente para tudo que a gente faz na semana. É muito importante porque ela vem nos ajudar a permanecer na fé. A gente vem quarta-feira buscar Deus, né? Buscar se fortalecer, né? Nossa semana é sempre corrida, né? Então, quarta-feira, quando a gente chega aqui, né? A gente se renova, né? Quem participa das reuniões do Espírito Santo vive experiências divinas. Eu volto fortalecida, renovada, cheia do Espírito Santo. Todas as quartas-feiras, na verdade, é muito importante que eu saia daqui fortalecido, avivado com o poder de Deus. É muito importante para mim. A gente aprende, a gente coloca em prática e assim a gente consegue, né, continuar, né? Porque muitas vezes a gente vem de problemas, situações na vida e quando a gente vem, a gente ouve a palavra de Deus, né? A gente tem um refrigério, a gente tem entendimento, sabe como lidar com as situações da vida, né? Venha se abastecer de força e paz para seguir com sua semana na presença de Deus. Renovada, graças a Deus. E a minha força, é o que me sustenta, é buscar o Espírito Santo, é buscar esse entendimento, buscar mais da palavra de Deus para ser fortalecido. Com a ajuda do Espírito Santo, nós venhamos a seguir com Deus. Noite do Espírito Santo, às 19 horas. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são totalmente gratuitos. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Você vai conhecer agora a história da Sara. Ela era uma antes do Espírito Santo. Depois, ela se tornou uma outra mulher após receber o Espírito Santo. Houve um antes e um depois. Um divisor de águas na vida da pessoa que entende que o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de si. Imagine só. Pense comigo. Imagina Deus dentro de você. Haverá depressão, tristeza? Porventura Deus é desanimado? Não. Deus, é o fôlego da vida, é o que você precisa para a sua vida. Vamos acompanhar a história da Sara, porque eu creio que Deus, através do que ela vai falar, Ele vai falar com você também. Acompanhe só. Durante muito tempo, eu carreguei um fardo de problemas. Foi aonde eu pensei, não tenho mais estrutura para suportar. E aí eu desejei a minha morte. Conheci meu marido com 17 anos, namoramos uns 5 anos e casamos. Logo em seguida eu tive minha filha. E naquela situação, assim, fui para minha casa, tudo realizado como a gente sempre quis. Aí começou a vir os problemas, né? Porque a minha filha, com 5 anos, ela começou a ter o ataque epilético. Aí começaram a vir as brigas, né, entre eu e meu marido. Aquela maneira, ele perdia a paciência, assim, em coisas mínimas, né? Ele. Então, onde começava o bate-boca, ele chegava a me sacudir, mas a vontade que eu tinha era de me separar, né? Porque eu já não estava mais aguentando. Aí já veio o problema financeiro, e eu não entendi, eu falei, parece que estava desabando, todo aquele sonho estava desabando. Comecei a ter depressão, já não dormia mais. E assim foi se passando, como se a gente não tivesse para onde ir. Vinha o desejo de morte, eu falava, meu Deus, acho que era melhor eu morrer, né? Ficava na cozinha com a faca, assim, cortando alguma coisa e vinha aquele pensamento, tira a sua vida, vai acabar esse sofrimento. Eu queria fugir daquela situação, o que eu fazia? Eu começava a sair, a ir em shopping, sabe? Para aquilo sair da minha cabeça. Mas quando eu chegava à noite, que eu deitava, era onde eu não conseguia dormir. Aí chorava, eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Então era uma dor na alma mesmo que eu sentia. Eu não tinha, assim, mais alegria. E a minha cunhada frequentava a Igreja Universal e ela, vendo o meu sofrimento, ela me convidou para ir. Vamos ver, pior do que tá, não vai ficar. E fui. E aí começou a minha caminhada com Deus. Eu comecei a praticar aquilo que eu via, né, que vinha do altar. E assim foi o processo, né, que eu fiz.
através das orientações. Sexta-feira eu comecei a ir fazer a minha corrente de libertação. Aquilo foi me lavando, né? Cada sexta que eu ia, eu aprendia algo para me pôr em prática e a mudança acontecer dentro de mim. E aonde foi que Deus foi me limpando, me mostrando o que eu devia fazer. E eu fui me tornando uma boa esposa, uma boa mãe. Comecei a ter mais paz dentro de mim, eu comecei a conseguir dormir. Então eu vi que algo já tinha mudado dentro de mim. E quando eu ouvi falar do batismo nas águas, eu entendi que eu precisava de sepultar aquela Sara, né? Que eu era egoísta, nervosa, depressiva, rancorosa. Eu não queria mais ser daquela forma. E a partir daquele dia, eu percebi que o que faltava em mim para ter felicidade, ter uma alegria de verdade, era a presença de Deus. Falei, meu Deus, eu preciso ter o teu Espírito, né? Para permanecer, para vencer todas essas lutas, porque eu estava indo na igreja, eu tinha paz, mas os problemas continuavam ao meu redor. Até que chegou um domingo, né? Numa reunião de manhã, eu recebi o Espírito Santo. Assim, não tem como a gente explicar, mas não é uma alegria momentânea ou como se a gente tivesse recebido uma casa, um presente. Não, é uma coisa muito além disso. Foi a confirmação que Deus realmente é o meu Pai. E nada mais hoje me faz falta. E a partir daquele dia eu me tornei uma nova mulher e uma mulher feliz. E isto não é por causa de conquistas materiais, mas porque o reino de Deus estava dentro de mim. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa tranquila, não tenho mais depressão, durmo muito bem, não sei mais o que é insônia. E aonde o meu marido viu essa diferença. E aí ele começou a ir à igreja comigo. E Deus, graças a Deus, fez a obra, né, no meu casamento. Nós somos felizes, nós conversamos, nós geralmente estamos juntos todos os momentos, viajamos 2 vezes por ano, 1 vez por ano, viajamos juntos. Minha filha foi curada, hoje ela é uma mulher, né? Se formou, uma psicóloga, casada, me deu um neto. E o Espírito Santo, na minha vida, ele é o meu tudo. Ele colocou a alegria de viver, eu revivi. Antes eu queria morrer, mas hoje eu quero viver, porque eu tenho vida de verdade. A mudança que ocorreu na vida da Sara, por conta do Espírito Santo. Essa mesma mudança tem que acontecer com você. Sem ela, sem o Espírito Santo dentro de você, não há de fato uma mudança. Isso é possível sim por meio da fé. Você pode alcançar a presença dele hoje. O Espírito Santo quer fazer morada dentro de você. Procure um templo da Universal mais perto da sua casa. A exemplo aqui na nossa catedral, em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Ou em uma Universal mais perto de você. Você pode entrar em universal.org/localizar e encontrar o endereço mais perto da sua casa. Caso você esteja em São Paulo, nós temos aí o Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Nessa quarta-feira, especialmente às 20 horas, é o horário principal. Bem, eu creio que tudo que Deus te mostrou através desse programa é o caminho que você deve trilhar. O caminho que houve mudança, saída para essas pessoas, haverá para você também. Deus abençoe a todos, um forte abraço, levante a cabeça e lembre-se, Deus não se esqueceu de você. Ele quer mudar a história da sua vida, começando em você e estendendo para toda a sua família. Deus abençoe e sejam todos bem-vindos a um templo da Universal. Até lá.